Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Se você gostaria que eu respondesse a sua dúvida nesse quadro, toda quarta-feira, tá? Lá no Stories do Instagram, eu coloco um quadrinho, né, de perguntas e respostas, onde você pode enviar a sua dúvida por lá. Ao mesmo tempo, no nosso canal do YouTube, eu faço uma postagem escrita, datada, lá com a data de quarta-feira. E aí você pode comentar nessa postagem e aí depois eu colho a pergunta e respondo também nesse quadro que vai ao ar aos sábados no nosso canal do YouTube e também na segunda-feira vai no nosso podcast em todas as plataformas de podcast aí, pelo menos nas melhores plataformas de podcast você pode estar conferindo. Importante falar, se tiver muitas perguntas, eu vou dividir o vídeo em dois para ter aí no máximo 30 minutos por vídeo, tá certo? Para o pessoal conseguir consumir melhor esse conteúdo. As pessoas não estavam achando muito bacana, chegando aí de 50 a 1 hora de vídeo. Então talvez eu vou precisar dividir esse vídeo. Fazendo isso, então vai aparecer aqui embaixo, neste momento aqui, qual parte do vídeo que é, tá? Se é a parte 1 ou se é a parte 2. E aí você pode conferir a outra parte caso você ainda não tenha visto. Lembrando também que todas as dúvidas que eu estou respondendo nesse vídeo, você pode conferir na descrição. Então na descrição tem lá todas as dúvidas que eu vou responder e também tem um timestamp na frente daquela dúvida, onde você pode clicar e ir direto para a dúvida, caso você não queira assistir o vídeo inteiro, ok? Então é isso, e só lembrar, se você gostar desse vídeo, por favor, dê um gostei, compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo, se inscreva no canal, clique no sininho para receber uma notificação também e acompanhe a gente lá no Instagram e nossos podcasts também, que é Terapia Cognitiva Online no Instagram e no podcast é Psicólogo Diego Falco, ok? Então, sem mais delongas, né, eu acho que já foi um pouquinho além, vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta. É como substituir pensamentos disfuncionais por outro mais positivo ou realista na prática? A gente não vai substituir para pensamentos positivos, a gente vai substituir realmente para pensamentos mais realistas. E na prática o que a gente faz é questionar, então pega um pensamento, questiona, esse pensamento eu tenho provas a favor, tem alguma coisa que mostra que esse pensamento é verdade? A gente escreve isso. Eu tenho alguma prova que esse pensamento é falso? A gente escreve isso. Então a gente vai fazendo esses questionamentos sobre o pensamento, trazendo a realidade, tá, das coisas. Quando a gente tem isso, a gente escreve uma resposta para aquele pensamento. Ao mesmo tempo, que a gente vai enfiar nessa resposta também, a gente vai falar, será que não existe um pensamento alternativo? Ou será que se você pensasse de outra maneira, né, ou focasse em outro tipo de pensamento, não seria melhor? Qual seria esse outro pensamento? Então a gente vai buscar um pensamento alternativo aí que entraria muito mais na realidade. E aí a gente faz ali o cartão de enfrentamento que a gente fala, que seria essa resposta. Eu não tenho, apesar de pensar isso, eu não tenho nenhuma prova significativa que esse pensamento é verdade. Aliás, eu tenho várias provas mostrando que esse pensamento é falso, como tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se eu pensar, na realidade, se eu focar num pensamento como o pensamento alternativo, isso provavelmente me deixará melhor, mais tranquilo, mais blá blá blá. Então é dessa maneira que a gente faz. É isso que esse é o trabalho, tá certo? Então a gente precisa, digamos, invalidar um pouquinho aquele pensamento disfuncional e validar um pensamento mais funcional. E aí é trocar o foco. Fazendo isso, ler aquele cartão de enfrentamento frequentemente, tudo mais, quando ter o pensamento também, para ajudar a gente esse treino de desfocar do pensamento disfuncional e focar no pensamento mais funcional. Próxima pergunta. Existe atendimento gratuito online. Será que é confiável? Às vezes não confio nem pagando. Escolher um bom profissional para atendimento, como saber se ele é bom? Isso de ter atendimento gratuito online, sim, né? Existem atendimentos gratuitos online. Essa questão de se é confiável ou não, né? Isso tem que ser meio que irrelevante, né? Irrelevante no sentido porque você, como você mesmo coloca, né? Às vezes você não confia nem pagando. Então assim, você não tem como saber se a pessoa é confiável ou não é confiável. O importante é que você verifique se a pessoa é capacitada para aquilo. Porque seja um atendimento gratuito ou não, tá? Você tem que avaliar as credenciais, digamos assim. A pessoa é psicólogo, ela é formada em psicologia, ela é psiquiatra, né? Ela é formada, ou ela é formada em psicanálise também, né? Então você tem que avaliar nessa questão. Não se é gratuito ou não, tá? Porque a questão de se o profissional é bom ou não, isso vai ter tanto no gratuito, vai ter tanto no pago, isso não vai fazer a diferença, tá? O que faz a diferença aí é se aquele profissional é qualificado, porque muitas pessoas vão atender
gratuitamente, e às vezes são as pessoas que estão começando, tá? Então são pessoas que estão começando, e aí para conseguir ganhar a sua experiência, a sua credibilidade e tudo mais, elas vão fazer o atendimento gratuito. E não tem problema nenhum nisso, a gente precisa começar em algum lugar, tá certo? Então, não vai ser uma coisa ruim, tá? Necessariamente só porque é uma coisa gratuita. Às vezes é simplesmente alguém que está começando, que ela precisa, digamos, desenvolver aí sua cartela, né, de clientes, né, de pacientes, e não sabe por onde começar. Então, como ela faz? Às vezes ela faz um atendimento de custo baixo ou um atendimento gratuito para poder ajudar o outro e se ajudar também com a sua experiência, tá certo? Porque o objetivo da pessoa é ajudar, né? É ajudar o outro. Por que a pessoa estaria fazendo um atendimento online gratuito, né? Tipo, que benefício tem para ela? Então, ela tem o benefício de ajudar o outro, né? Ela beneficia o outro, mas ela tem o benefício também dela ganhar uma experiência, tudo mais, de ser conhecida, tudo bem? Então esse é o objetivo dela, que às vezes se ela consegue te ajudar, você talvez vai espalhar para as outras pessoas falando, olha, fulano me ajudou e tal, então ela vai começar a crescer ali, né? Então isso é uma coisa muito positiva, tá? Isso não é só porque é gratuito que a gente tem que desconfiar e tudo mais. Na realidade, é a pessoa que está mais disposta ali, né? Talvez ali para te ajudar. Então, é uma coisa muito complicada isso de ficar se é confiável ou não. E para saber, né, como escolher, né, um bom profissional para atendimento, saber se é bom, como eu disse, a única coisa que você pode fazer é ver as credenciais, ver se a pessoa é qualificada para aquilo. Como eu disse, a pessoa é formada em psicologia, a pessoa é formada em psicanálise, sei lá, fez psicanálise, ou a pessoa é psiquiatra, é formada em medicina e tudo mais. Então isso é a única coisa que você pode fazer. Se a pessoa é boa ou não, você só saberia isso fazendo ou tendo referência de outras pessoas. Então você conhecer alguém que fez e aí você ter essa referência. Porque referências online, assim, né, não são tão válidas, né? Tipo, você vai entrar num site de profissionais, por exemplo, porque tem alguns sites lá, né, específicos assim, só que às vezes o profissional tem que pagar aquele site. E aí para você poder ter avaliação, aí você tem que pagar aquele site, então fica meio duvidoso, né? Então não dá para confiar tanto nisso, tá? Nas avaliações de sites e tudo mais, né? Nesse sentido. É mais na avaliação que outra pessoa que você conheça talvez faça, né? Ou na sua própria avaliação. Então, teste, tá? Uma coisa que você tem que enfiar na sua cabeça, né? Entender é o seguinte: o profissional ali, ele não vai, independente se ele é bom ou se ele é ruim e tal, ele não vai, tipo, estragar a sua vida, né? Digamos assim, tá? Você como pessoa consciente, até mesmo mais desconfiada e tal, você vai lá e você vai escutar o que o profissional está falando e você vai ver se aquilo você acha que aquilo combina, se aquilo é certo para você ou não, tá? Então, assim, você vai fazer essa avaliação. Então, o que eu diria para você é isso: vá lá e teste, tá? Ninguém precisa obrigar você, se você foi uma sessão, você precisa fazer o resto das sessões. Não. Tá, vai lá e teste. Veja o que o profissional tem a falar para você sobre a sua doença, sobre o seu transtorno e como ele explica também como ele trabalha, tá? Se o método de trabalho dele combina com o que você acredita. Aí para você confiar, é só fazendo, não tem outra maneira, tá? Então, assim, para saber se ele é bom, é fazendo. Não existe outra maneira. Ou se você tiver alguém conhecido e tal que fez e poder falar para você, tá? Próxima pergunta. Comente a crítica a TCC, tarefas ao cliente versus autonomia. Até que ponto o psicólogo escolhe? Isso, não sei se isso é uma crítica a TCC, né? Isso até que ponto o psicólogo escolhe, a gente tem que avaliar no transtorno do paciente, nas metas dele. Então, a gente vai sempre avaliar nesse sentido. Porque existem as coisas semanais, vamos supor, que vão acontecendo na vida do paciente, que aí isso é uma coisa que nós vamos desenvolver juntos ali a melhor tarefa, a melhor atividade para ele fazer para resolver aquele problema. Ao mesmo tempo, nós precisamos desenvolver as melhores tarefas para resolver o seu transtorno. É uma coisa que tem que ser os dois juntos, mas o peso maior é assim, o peso maior de dar a ideia
é do terapeuta, e o peso maior de aceitar ou não para saber se está preparado para fazer aquilo é do paciente. A gente não pode forçar o paciente a fazer uma coisa que ele acha que ele não está preparado para aquilo. Aí precisa às vezes fazer um trabalho antes para ele se sentir mais pronto para aquilo para fazer. Mas o peso maior de quem define, digamos assim, né, define, mas não define diretamente às vezes, é mais através do questionamento e tal, mas quem define mais as tarefas é o terapeuta. Por quê? Porque é a pessoa capacitada para isso. A pessoa, o cliente, ele não foi buscar uma ajuda com um amigo ali da esquina, né, que tá falando coisa tirada, né, da cartola. A gente tá falando de um profissional, ele foi buscar um profissional que estudou aquilo, que sabe as melhores abordagens, as melhores técnicas para o problema do paciente. Então, assim, quem vai realmente falar o que o paciente deveria fazer, o que seria melhor para o paciente, para aquele caso específico do paciente, quem vai sugerir, né, é o terapeuta. Então, o psicólogo ele vai ter realmente o maior problema, porque, como eu disse, ele é o ser do saber ali. É ele que sabe as técnicas, ele sabe. É a mesma coisa a gente pensar num psiquiatra, a pessoa vai lá, eu tô me sentindo assim e tal. O psiquiatra, quem escolhe a medicação, né, para o paciente, não é o paciente, é o psiquiatra. É o psiquiatra. Aí, conforme o psiquiatra passa a medicação e o paciente, não me adaptei com essa medicação e tal, aí o psiquiatra vai trocando, vai vendo. Então, mesma coisa da terapia, tá certo? Então, o terapeuta, o psicólogo, ele é quem sabe como lidar com os problemas do paciente, ele vai sugerir isso, e aí o paciente vai ver, não, estou pronto para isso, não estou pronto para isso e tudo mais. Então, a gente vai fazendo essa colaboração para avaliar, mas inicialmente é claro que é do psicólogo, porque o paciente não vai surgir. Claro que com o tempo, tá? Conforme o paciente vai pegando o jeito, vai entendendo o funcionamento da terapia cognitivo-comportamental, ele mesmo começa a desenvolver as suas próprias tarefas, tá? Aí já é outra história, aí já mostra que ele já está desenvolvendo as habilidades, tá certo? Acho que era isso que eu teria para falar. Então, até que ponto o psicólogo escolhe? Até o ponto que o paciente já consegue definir por conta qual é a melhor estratégia a seguir, tá? Então, é basicamente dessa maneira. Porque se a gente deixar simplesmente, faz o que você quiser essa semana, tipo, ele não sabe o que fazer. Se ele soubesse o que fazer, ele não estaria buscando ajuda, né? Então, basicamente, é isso. Então, assim, as tarefas ao cliente é o terapeuta que vai colocar. Essa questão versus autonomia. Ele vai ter autonomia, né, de decidir, não estou pronto para fazer isso, não estou pronto para fazer isso, tá? Ele tem toda a autonomia. Só que ele precisa aceitar a ajuda, a orientação do profissional, né? Tipo, não adianta nada. A autonomia que a gente está falando é ele fazer por conta mesmo, ele aprender a partir do momento que ele aprendeu as técnicas, que ele aprendeu a fazer aquilo durante a semana dele, aí ele vai ter toda a autonomia para fazer sozinho e para desenvolver por conta o que ele sabe, né? Porque ele já aprendeu aquilo, mas inicialmente ele precisa da orientação, tá certo? Acho que isso que eu teria para falar. Próxima pergunta, mas pelo jeito é a continuação da outra. O psicólogo tem técnicas e propriedades, mas vejo críticas sobre controlar a vida do paciente, do cliente, decidir por ele. Não é assim que funciona, tá? Essa crítica, provavelmente, quem faz essa crítica, né, não sei, não conhece o funcionamento da terapia cognitivo-comportamental, né? Em nenhum momento a gente controla a vida do paciente. Como eu disse, a gente orienta o paciente, né, no que ele pode fazer. Poxa, se o paciente, sim, o que controla a vida do paciente são os seus comportamentos disfuncionais, os seus pensamentos disfuncionais, as suas crenças disfuncionais. O que a gente vai tentar falar para mostrar basicamente assim, só que claro de uma maneira colaborativa, tudo mais. Mostrar, olha, é o seguinte, esses seus pensamentos, esses seus comportamentos, essas suas crenças te mantêm no problema e só vão piorar. Se você não mudar isso, você não vai melhorar, tá? Basicamente, então você precisa aprender a lidar melhor com seus pensamentos, melhor com suas crenças, né, junto com os pensamentos, e ter comportamentos mais funcionais, tá? E o terapeuta sabe realmente das técnicas e tudo mais, mas ele não vai controlar a vida do paciente. Eu não sei de onde, né, vem isso. Como assim a gente vai controlar a vida do paciente? Faça isso, faça aquilo. Não, a gente não vai controlar. Você vê, ter essa visão já mostra uma coisa bem disfuncional, né? Digamos assim, o cliente, o paciente que achar que o terapeuta está controlando a vida dele. Poxa, mas você buscou ajuda, ainda é a mesma coisa, como voltando na questão do psiquiatra. Você foi buscar o psiquiatra e o psiquiatra passou o remédio. Mas o psiquiatra só passa remédio. Oxi, entendeu? Você buscou ajuda e não quer confiar no profissional. Então o profissional ele não vai controlar a vida do paciente,
mas o profissional orienta o paciente sobre o que seria melhor para ele fazer, tá? Baseando em colaboração, como sempre, baseando nos pensamentos específicos do paciente, baseando nos comportamentos específicos do paciente, para que ele consiga sair disso, sair desse ciclo de manutenção do seu problema, do seu transtorno, e buscar ciclos mais funcionais e mais saudáveis, que são baseados nas metas do paciente. Tem essa questão também, tá? Com os objetivos do paciente, do que o paciente quer atingir. Não é o que o terapeuta quer atingir, mas o que o paciente quer atingir. Então, na realidade, tá certo? Essa ideia de controlar, a gente está dando o controle de volta para o paciente. Está tirando o controle da vida dele, das suas crenças disfuncionais que foram formadas aí durante sua vida, que ele não teve, digamos, nenhuma voz sobre, porque elas simplesmente são formadas durante seu desenvolvimento. Nós estamos dando de volta o controle dele, controle da vida dele, onde ele vai conseguir parar e falar, não, eu não preciso seguir com essa crença só porque eu tenho ela. Eu não preciso seguir com esse pensamento só porque eu tenho ele. Eu não preciso ter esse comportamento. Eu posso sim controlar o meu comportamento. Eu posso sim controlar a minha resposta a esses pensamentos disfuncionais. Eu não tenho controle sobre muita coisa na vida, mas a minha resposta eu tenho esse controle. Então, e isso que o terapeuta do TCC vai fazer, dar o controle de volta para o paciente, para que ele consiga controlar o que ele pode controlar na sua vida, tá? E aí ele mesmo vai controlar a sua vida, tá certo? E como a gente vai fazendo isso? Ensinando as habilidades e as técnicas para fazer tudo isso, para avaliar os seus pensamentos, para colocar em prática outros comportamentos, para ver que aquele comportamento é disfuncional. Então, em nenhum momento o terapeuta controla a vida do paciente, tá? Então, não sei onde você está vendo isso, qual é o raciocínio que você está fazendo sobre essa questão de controle da vida do paciente, tá? Seria interessante, talvez, se possível, você me enviar uma mensagem tentando para eu entender o seu raciocínio por trás disso de controlar a vida do paciente, tá? Espero ter sido claro aqui no que eu estava falando, mas é basicamente isso que eu teria para falar. Bom, próxima pergunta. Novembro 19 tive 4 crises de ansiedade, não tive mais. Tenho TAG, às vezes sinto os sintomas fisiológicos. Para você saber mesmo se você tem TAG, o ideal é que você busque uma ajuda profissional, tá? Um psicólogo, um psiquiatra, para que ele consiga avaliar outras coisas. Porque você ter 4 crises de ansiedade em um dia, isso não significa nada, tá? Isso não é um dado só que a gente utiliza para poder falar que a pessoa tem um transtorno ou não tem outro transtorno. Tá? O transtorno de ansiedade generalizada é uma pessoa que sente ansiedade em muitas coisas diferentes da vida dela, tá? Do seu dia a dia. Então, assim, pode ter TAG? Pode ser, mas pode não ser. Então é uma coisa que é muito variado essa questão. Às vezes é simplesmente... Porque assim, sentir ansiedade é normal, sentir triste é normal, ter emoções assim é normal. Sentir, realmente ter uma crise de ansiedade eventualmente também pode ser considerado normal. Tipo, uma pessoa ter um ataque de pânico, por exemplo, não caracteriza ela ter transtorno de pânico. Ela pode ter tido um ataque de pânico. O que caracteriza ela ter um transtorno de pânico é ela se incomodar demais com os sintomas ali causados pelo pânico e ter medo de ter de novo, tá? Então, assim, isso que a gente tem que sempre avaliar. Então, ter às vezes crise de ansiedade, por mais que sejam 4 crises de ansiedade, não significa que você tenha um transtorno de ansiedade. Principalmente que a gente está vivendo uma situação, né, no país e tudo mais, mais complicada, né, por conta da pandemia. Mas no seu caso você está falando que foi em novembro, né? Então pensa, foi em novembro do ano passado, né? Novembro do ano passado. E agora, como você está hoje? Tipo, todo esse tempo passou, você continuou muito ansiosa, você continuou tendo crise de ansiedade, como está? Essa é a avaliação que você tem que fazer. Mas se você tem a dúvida, busque, tá? Busque o profissional. Você sentir sintomas fisiológicos é normal, faz parte da nossa vida sentir ansiedade. É uma emoção normal da nossa vida, certo? Mas como eu disse, busque um profissional qualificado, de preferência um psicólogo ou psiquiatra, para poder te responder isso, te dar o melhor diagnóstico e o melhor tratamento também. Próxima pergunta. A TCC aplicada no ambiente escolar. Não saberia dizer, eu acho que eu já te respondi isso, não sei se foi você, mas já respondi isso várias vezes e infelizmente eu ainda não sei responder como é a TCC no ambiente escolar. Próxima pergunta. Diego, quando vai ter seu curso sobre TCC e o transtorno de ansiedade? A próxima turma, que é a terceira turma,
vai ser em agosto, tá certo? Porque eu normalmente o transtorno de ansiedade, o curso para TCC e transtorno de ansiedade, eu lanço em fevereiro e agosto, e o essencial da terapia cognitivo comportamental, que é o curso introdutório, é maio e novembro, tá certo? Então em agosto vai ser a terceira turma do curso, tá? Próxima pergunta: tenho dificuldade em trabalhar as crenças centrais dos pacientes, gostaria de uma ajuda. Tem um vídeo que eu fiz no canal sobre como trabalhar as crenças, que talvez possa te ajudar um pouco, tá? Vou colocar o link aqui nos cards, aqui, não sei, né, aqui nos cards e na descrição abaixo para você poder dar uma olhada, tá? Mas basicamente é como a gente trabalha os pensamentos disfuncionais, tá? Mas talvez mostrando mais como ele era antes, como é agora, os benefícios da crença atual e os malefícios da crença antiga, tá? Basicamente dessa maneira que a gente faz. Mas é uma coisa mais para depois, tá? Não se preocupe com isso agora. Se preocupe em trabalhar com os pensamentos disfuncionais, trabalhando com os comportamentos e tudo mais. Porque fazendo isso, automaticamente as crenças disfuncionais vão ficando mais flexíveis, né, mais fracas, digamos assim. E aí com o tempo vai ficando mais fácil simplesmente você questionar essas crenças, porque o paciente mesmo já vai começar a se questionar das crenças disfuncionais dele, tá certo? Então, mas veja o vídeo lá que pode te ajudar. Próxima pergunta: como diminuir a sensação de morte? Para você diminuir uma sensação de morte, né? Eu acho que a primeira coisa é você não se incomodar com isso, porque é uma sensação, né? Não é como se estivesse realmente acontecendo alguma coisa. Então, desencanar disso, não dar tanta importância para esses pensamentos que estão envolvidos com isso, por exemplo. Depois, uma respiração, uma distração, né? Que tudo vai depender do porquê que você está tendo essa sensação, o que está acontecendo. Então avalie muito bem as coisas que você está lidando, que você está pensando, que está gerando toda essa sensação terrível que você está sentindo e tudo mais. E aí você aprenda a fazer uma meditação, talvez, uma respiração e coisas nesse sentido. Talvez isso pode sim te ajudar, tá? Isso pode te ajudar a você lidar melhor com essas sensações físicas que você está sentindo. Porque uma sensação de morte, você vê, é uma coisa meio assim, não é como se você tivesse morrido e aí você sabe como é morrer, né? Tipo, então assim, é uma sensação que é meio muito individual, né, para cada um. Então, como é uma coisa muito individual, muito específica, às vezes para você, essa sensação de morte, então tem que avaliar especificamente como é essa sensação e o que você pode fazer para talvez diminuir essa sensação. O coração apertado, o coração começar a bater mais forte. O que é isso? E aí, dependendo de como é para você, aí existem as estratégias. Por exemplo, o coração é acelerado, falta de ar, coisa desse estilo. Aprender uma respiração mais relaxada, mais controlada e tudo mais, isso pode ajudar a você amenizar isso. Tontura e tudo mais, mesma coisa, você sentar, trabalhar com a respiração e tudo mais. Então precisa ver o que é pra você essa sensação de morte e aí você trabalhar com isso, através de uma respiração, através de uma meditação e avaliar os seus pensamentos que estão envolvidos com isso também. Tá? E não se envolver também com essa sensação. Então, porque o problema é se você ter essa sensação de ficar, meu Deus, eu tô tendo essa sensação, meu Deus, eu tô isso. Esse é o maior problema de todos. Você precisa aprender a ter essa sensação e, nossa, eu tô com essa sensação. Eu sei que é bem difícil, tá, fazer isso, eu sei que é extremamente desconfortável, mas digamos, o objetivo, tá, de fazer isso, para que aquilo não te influencie tanto. Fazendo isso, a sensação acaba passando por si mesma, né? Agora, se você se envolver com ela, ficar gerando mais pensamentos disfuncionais, só vai piorar. Próxima pergunta: como tratar pensamentos automáticos disfuncionais? Através do questionamento socrático, tá? Como a gente vai tratar, né? O paciente tem lá um pensamento disfuncional, a gente vai avaliar aquele pensamento disfuncional. Qual a evidência você tem desse pensamento? Qual a evidência você tem contra esse pensamento? Ter esse pensamento te ajuda você a atingir seus objetivos? Te atrapalha atingir os objetivos? Tem algum problema? Existe uma interpretação alternativa para isso? Será que você não está sendo influenciado por alguma emoção negativa? Será que isso não é uma distorção cognitiva? Então, a gente vai fazendo esses questionamentos assim, variados, né? Até a gente ter uma quantidade boa de respostas e a gente vai desenvolver uma resposta completa, tipo um parágrafozinho. Então, ter esse pensamento, na realidade,
mostra isso, e tal, como eu já falei, né, nas perguntas anteriores, tá? De basicamente você colocar ali as evidências contra o pensamento, as evidências a favor do pensamento. Então você vai reforçando com evidências que aquele pensamento talvez seja falso. Por isso tem que ser baseado na realidade, tá? E aí, provavelmente, fazendo isso, a sua crença naquele pensamento vai diminuir. Um pensamento que às vezes você acreditava 100% na hora, quando você faz toda essa avaliação, você vai diminuir, nem que diminua para 80%, 90% que seja. Já diminuiu um pouco, se diminuiu 10%, já ganhou alguma coisa. E aí vai fazendo isso, conforme a gente vai aprendendo a fazer isso com vários pensamentos e tudo mais, vai ficando mais fácil, os pensamentos vão perdendo a sua credibilidade, digamos assim, e vai ficando mais fácil de lidar com eles, tá? E aí depois quando a gente faz isso, a gente lê esse cartão de enfrentamento que a gente fala diariamente, a gente lê quando o pensamento aparece, tá? Isso vai ajudar. Então é basicamente isso, tá? Geralzão, assim. Próxima pergunta. Como trabalhar o luto na TCC? O que eu gosto de fazer, tá, é trabalhar com uma psicoeducação sobre a questão da vida, sobre a questão da aceitação, sobre as coisas que nós não temos controle sobre, tá? É fazer toda essa psicoeducação sobre o controle das coisas, sobre essa necessidade nossa de controle, aceitar as coisas da vida, aceitar os ciclos da vida e tudo mais. Então, primeiro eu gosto de fazer justamente isso, essa questão de psicoeducação sobre essas questões. E aí ver os pensamentos que o paciente tem sobre isso. Aí fazer uma reestruturação cognitiva desses pensamentos sobre a morte, sobre o fim das coisas e tudo mais. Fazendo isso, tento às vezes ensinar sobre as fases do luto, ver se os pensamentos dele se encaixam em alguma fase do luto para usar como se fosse uma distorção cognitiva. Estou tendo esse pensamento porque eu estou nessa fase, coisas nesse sentido que ajudam o paciente a se distanciar mais do seu pensamento disfuncional. Notar também comportamentos que o paciente pode ter, tem que manter ele naquele luto. Porque, por exemplo, ele não se livrar de coisas do falecido, né, da pessoa que se foi, ele se recusar a fazer coisas que ele precisa começar a fazer agora que ele perdeu aquilo que ele perdeu, tá? Então, comportamentos que mantêm ele naquele processo, que mantêm ele lembrando de tudo aquilo e tudo mais. Então, e aí a gente pode fazer uma mudança comportamental também, dele parar de ter esses comportamentos que mantêm ele naquele processo e de ter comportamentos melhores que levarão ele para o lado oposto. Então começar a fazer as coisas que ele estava lutando em fazer, então começar devagar, vai de pouquinho em pouquinho, sofre com aquilo, vive aquele sofrimento e tal, faz todo um trabalho, e aí vai de novo, começa indo, no sentido de pegar as coisas, de voltar a dormir no quarto. Tem muitos pacientes que fazem isso que às vezes perdem, né, o parceiro, por exemplo, aí não consigo dormir no quarto porque me lembra do fulano e tal. Então pensar nessas coisas, né, e observar o comportamento que ele está tendo, que é totalmente disfuncional, que só vai manter ele naquele processo. Ele precisa aprender novamente a enfrentar. E fazer os rituais também, aquela coisa de escrever carta, de pensar sobre fulano, como foi fulano, que aprendeu com fulano, escrever, também tudo isso ajuda a desenvolver esse luto de uma maneira mais saudável. Próxima pergunta. Bom dia, prazer, amo pessoas que têm ideia positiva, mas gostaria de saber, tenho depressão já há muito tempo, tenho esperança de ficar bom dia, começou em 2005. Amo pessoas que têm ideias positivas, mas gostaria de saber, tenho depressão já há muito tempo. Infelizmente você não tem nenhuma pergunta, né? Você gosta de pessoas que têm ideias positivas. Você gostaria de saber, talvez você gostaria de saber se você tem depressão. Talvez essa a sua dúvida. Bom, se você tem depressão ou não, para você saber isso, você precisa ir atrás de um profissional, tá? Eu sou um profissional, claro, de psicologia, mas você precisa ir de uma maneira formal até o profissional, para ele te fazer as perguntas certas, para você poder falar seu histórico e tudo mais, para ele poder avaliar você e poder te dar o diagnóstico correto. Depois que ele te deu o diagnóstico correto, ele vai falar para você como tratar isso, qual a melhor forma de tratamento disso, tá? Dependente do transtorno que você tenha, certo? Então o ideal é que você faça isso. O profissional adequado seria um psicólogo ou um psiquiatra para você fazer isso, tá? Infelizmente é isso que eu tenho para falar para você. Próxima pergunta. Gostaria de saber a diferença entre fobia social e agorafobia. Eu acho que se eu não me engano, já respondi essa dúvida para você, só que
de maneira escrita, né, em algum momento, ou não, acho que foi no próprio Instagram, né. Bom, a diferença basicamente fobia social é você ter medo de eventos específicos, tá? Eventos específicos sociais, de eventos sociais. Então eu tenho medo de falar com pessoas, eu tenho medo de interagir com as pessoas. Então eu tenho medo de falar para um público, eu tenho medo das pessoas me verem, eu tenho medo das pessoas verem que eu estou ansioso, das pessoas. Então é medo da pessoa julgá-la, tá? Então eu tenho medo de que a pessoa vai me julgar isso, que a pessoa vai achar que eu sou tonto, a pessoa vai achar que eu sou burro, a pessoa achar que eu sou chato, a pessoa achar isso. Então as pessoas sempre vão julgar, né? Sempre vão me julgar de alguma coisa. Então a fobia social normalmente está envolvida nisso, tá? A pessoa tem medo de fazer algum evento social, seja ligar no telefone para falar com alguém, seja encontrar a pessoa na rua, seja fazer uma apresentação, seja conversar com um professor, seja fazer uma pergunta na sala de aula. Tudo isso ele tem esse medo porque vão julgá-lo. Vão julgá-lo de alguma maneira. Vão rir da cara dele, vão apontar o dedo, vão falar, você não sei o que e tal. Então, essa é a questão da fobia social, da ansiedade social. E na agorafobia é um medo de tudo, tá? É um medo da pessoa não conseguir nem sair de casa. Ela tem medo de acontecer alguma coisa e ela não conseguir se controlar. Ela perder o controle, ela ter um ataque de pânico, ela morrer, coisas nesse sentido. Não tem a ver necessariamente com o medo de ser julgado pelo outro, mas é um medo de realmente perder o controle, é um medo de acontecer alguma coisa e não ter ninguém para ajudá-la, né? Então ela não consegue ir no mercado, por exemplo, porque vai que acontece alguma coisa, aí não vai ter ninguém para me ajudar, coisas nesse sentido, tá? Ou vai enlouquecer ali na frente, ou vai perder o controle, como eu disse, ou vai morrer, coisas nesse sentido, tá? Então é um medo meio que de tudo, ali onde a pessoa fica sem sair de casa, sem fazer nada, porque ela sempre acha que vai acontecer alguma coisa terrível com ela, tá? Então é um pouco diferente nesse sentido, não envolve tanto uma questão de julgamento. Pode ter uma ideia, vamos pensar isso de mim, mas o foco principal não é esse. Enquanto na ansiedade social, esse é o foco principal. E a pessoa com a ansiedade social, né, a fobia social, ela sai, ela faz as coisas, tá? No dia a dia dela, ela vive uma vida até que tranquila, tá? Dependendo do caso. Se aquilo não for exigido dela, ela vive tranquilo. E aí, em alguns momentos, aquilo trava ela e dificulta a vida dela. Enquanto na agorafobia, a pessoa já está assim, é o pico do pânico. A pessoa, quando ela tem transtorno de pânico, se ela se mantém muito nesse transtorno, ela pode desenvolver a agorafobia, que aí é o medo de tudo mesmo. Então é o pico do transtorno de pânico, né, a agorafobia. Então a pessoa, ela já desenvolveu aquilo onde ela, como eu disse, ela não tem uma vida normal. Ela realmente não trabalha, ela não consegue trabalhar, ela não consegue às vezes sair de casa, ela não consegue fazer as coisas. Na maioria das vezes não consegue sair de casa. Então é uma coisa nesse sentido, ela não consegue enfrentar mais nada. Enquanto a ansiedade social é bem diferente disso. A ansiedade social pode sim desenvolver talvez um transtorno de pânico, aí um transtorno de pânico desenvolver uma agorafobia, mas são coisas bem distintas, tá? É isso que eu teria para falar. Bom, essa era a última pergunta. Então, lembrando que esse vídeo foi dividido em dois, provavelmente. Então, tá aqui novamente aparecendo aqui embaixo qual a parte é, se é a parte 1 ou a parte 2. Se você tá vendo a parte 1 e não viu a parte 2, depois confere lá. Se você tá vendo a parte 2 e não viu a parte 1, depois confere lá. Então, muito obrigado, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma maneira. Se gostou, por favor, né, dê um gostei. Se não gostou, dê um não gostei. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Clique no sininho ao lado também para receber uma notificação. E compartilhe o vídeo se você achar que pode ajudar alguma outra pessoa. Lembrando também que se você tem uma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, toda quarta-feira lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online, eu faço uma pergunta lá no Stories, um quadrinho de perguntas e respostas, onde você manda a pergunta lá e depois eu colho e respondo aqui. Ao mesmo tempo eu faço uma postagem escrita aqui no YouTube, onde você pode simplesmente responder essa postagem e aí eu colho também a pergunta e respondo aqui, tá certo? E também lembrando, aí vai no ar aos sábados e na segunda-feira vai ao ar num podcast, em todas as plataformas de podcast, nas melhores que tem aí. Se você pode achar como psicólogo Diego Falco, se você às vezes quiser ver a versão em áudio, né, desse quadro, tá bom? Então muito obrigado, um bom final de semana para vocês, tudo de bom e até mais.